Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o gostei nesse vídeo e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. O tema de hoje é como ler a Bíblia inteira rapidamente. Sei que muitos têm essa vontade, esse desejo de ler a Bíblia inteira, pelo menos uma vez na vida. E claro, isso é algo muito importante na vida de todo cristão. Ler a Bíblia inteira não é apenas uma meta que um cristão precisa bater, mas é algo que todo cristão precisa fazer pelo menos uma vez na vida. Afinal, se nós dissemos que andamos na palavra de Deus, precisamos lê-la. E ler a Bíblia inteira não é simplesmente ler um livro inteiro. É você, pelo menos, ter passado por todas as palavras escritas na Bíblia. Então você vai falar com mais propriedade, você vai entender melhor dos assuntos, porque você vai saber de todos os contextos bíblicos. Quando alguém mencionar um texto, você sabe onde está escrito. Então é importante que a Bíblia seja lida, e se você conseguir ler ela inteira, melhor ainda. Eu vou te contar algumas dicas para você ler a Bíblia inteira em pouco tempo. Porque, assim como eu, muitas pessoas elas faziam da seguinte forma. Elas começam a ler a Bíblia de Gênesis e depois lê outros livros sucessivamente, em ordem que está escrito, em ordem que está na Bíblia. E em algum momento eles param de ler porque acham chato ou porque perdem aquela vontade que há no início da leitura e depois param e não conseguem lê-la totalmente. Se você ler a Bíblia 3 capítulos por dia, você consegue lê-la inteira em menos de um ano. Olha só que interessante. Então, algumas coisas que eu apliquei na minha vida, que você também pode aplicar, algumas dicas para que você leia a Bíblia inteira em pouco tempo. Vamos lá. As dicas que eu te dou é a seguinte: leia primeiro os livros pequenos. Selecione livros da Bíblia que são bem pequenos e você vai começar por eles. Por exemplo, no Novo Testamento tem vários livros, no Antigo também, que tem apenas um capítulo. Então você vai começar por esses livros, livros pequenos, menores, que você vai ler em um dia, que você vai ler em poucos minutos, livros que irão te incentivar a ler outros um pouco maiores. Então comece aos pouquinhos, leia livros pequenos, depois você vai começar a ir para os livros maiores. Porque ninguém começa a ler aquele monte de coisa de uma vez só, não. Comece aos pouquinhos. Então leia primeiro os livros pequenos e depois você vai começar a ler os livros maiores. Outra dica: sempre que você ler um livro da Bíblia, marque ele, coloque um X, um asterisco, para você marcar como se fosse uma meta que você bateu e você conseguiu ler mais um livro da Bíblia. E assim você vai indo para os livros que tem um pouco mais de capítulos, um pouco mais, até que no final vai ficar apenas os livros grandes. E você já, como vai ter um gosto melhor pela leitura da palavra, e também como vai faltar poucos livros para terminar, você então irá ler com mais facilidade, certo? Outra dica muito importante é que, para a gente ler a Bíblia, a gente precisa sempre meditar naquilo que a gente está lendo. Não adianta a gente ler a Bíblia inteira se a gente não sabe aquilo que a gente está lendo, se a gente está prestando atenção em outras coisas. Então, para você memorizar palavras que você leu, textos que você leu, histórias que você leu da Bíblia, é muito bom você marcar versículos, passagens que você achou muito interessante, que você achou que falou com você, que tocou em você. Então, marque, sublinhe, circule, faça alguma coisa para que quando você passar folheando a Bíblia e passar por aquele texto novamente, você vai lembrar: olha só, eu passei por aqui. Então, isso vai se tornar, vai fazer a sua leitura se tornar muito mais produtiva, certo? Então,
a leitura da Bíblia, ela é muito importante na caminhada do cristão. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia Sagrada e entende, a gente não tem como ser enganado pelo inimigo. Porque o inimigo e os seus enviados, eles tentam a todos os custos enganar o povo de Deus e aqueles que estão fora também, deturpando a palavra de Deus. E quando a gente conhece ela, não há quem nos engane, porque a verdade liberta. Então, é importante a gente conhecer a palavra de Deus. Claro que é muito bom que a gente leia a Bíblia do início de Gênesis a Apocalipse, porque a gente vai ler em ordem, de certa forma, cronológica, a gente vai entender um pouco melhor, mas nem sempre a gente consegue. Porque comigo acontecia da seguinte forma. Várias vezes eu já tentei assim. Eu começava a ler o livro de Gênesis, às vezes eu parava em Gênesis. Eu começava a ler de Gênesis do início, lendo 3 capítulos por dia, depois eu parava em Êxodo, às vezes eu parava em Levítico. Por causa disso, o livro de Gênesis foi o que eu mais li em toda a Bíblia. Porque eu já tentei várias vezes começar por Gênesis e eu não conseguia ler a Bíblia inteira. Eu sempre parava, aquele pique do início, ele ia acabando. Aquela vontade, aquela sede de ler a Bíblia ia acabando. E a partir do momento que eu comecei a ler aos pouquinhos, os primeiros pequenos livros, depois indo para os maiores, aí sim é que eu peguei gosto pela leitura. Então, quando você começar a ler aos pouquinhos, você vai começar a pegar gosto pela leitura da palavra de Deus. Uma dica muito importante se possível, comece pelo Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é praticamente 1/3 do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é muito maior do que o Novo. Então comece pelo Novo Testamento. Também para a nossa vida com Deus. O Novo Testamento ele vai ser mais importante porque é a nova aliança. É o Novo Testamento da nossa vida. Então ele vai ser mais importante. Só que o Antigo Testamento não é descartável. Você vai lê-lo também, porque é importante para a gente entender o contexto histórico, para a gente saber a história do povo de Deus. No Antigo Testamento vai ter histórias inspiradoras para a nossa vida. E claro, também é a palavra do Senhor. Muitas coisas Deus vai nos ensinar, nos exortar através do Antigo Testamento. Mas uma dica comece pelo Novo, porque é menor, porque você vai começar a ler aos pouquinhos. E depois você vai começar a ir para livros um pouco mais complicados, até de se entender que é o Antigo Testamento. Tá certo? Essas foram dicas que eu te dou para você ler a Bíblia rapidamente, ler a Bíblia inteira rapidamente. Então, última coisa que eu preciso falar quando ler a Bíblia inteira, não pare não, continue, porque não é aquele negócio, eu li a Bíblia inteira, então agora já tá bom. Não, a gente sempre precisa se aperfeiçoar até o dia do arrebatamento da igreja, até o dia que Jesus nos levar. Então, estude a palavra de Deus, medite nela dia e noite, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém? Digite aqui nos comentários qual foi o livro da Bíblia que você mais leu. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor e até a próxima, se assim Ele permitir.